Nunes. Mas afinal, quem é Técio Nunes? O produtor cultural Técio Nunes é o candidato a prefeito de Fortaleza pelo PSOL. A sigla foi a primeira a confirmar formação de chapa, que tem como postulante a vice-prefeita, a ambientalista e dirigente partidária Cindy Carvalho da Rede. Técio, de 34 anos, é filiado ao PSOL Ceará desde os 16 anos. Atualmente ocupa os cargos de secretário de organização da Executiva Nacional, de presidente do PSOL Fortaleza e da Federação Estadual PSOL Rede. O candidato já foi assessor parlamentar, assessor político sindical e também chefe de gabinete da Prefeitura de Potengi, município distante 513 quilômetros da capital cearense. Natural de Fortaleza, Técio se apresenta como homem negro nascido e criado no Grande Bom Jardim, bairro da periferia aqui da capital cearense. É pai de 2 filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 3 anos. Já foi autônomo, comerciário, empreendedor social, ex-atleta e professor de karatê, iniciando sua trajetória no antigo Centro de Iniciação Profissional, localizado no bairro Bom Jardim. Como produtor cultural, ganhou em 2012 o prêmio Agente Jovem de Cultura, do Ministério da Cultura. A outra pré-candidata pessoalista era a professora Maia Elis, mulher trans, que era apoiada pelo grupo do deputado estadual Renato Rosén. Técio é ligado a um grupo que tem nomes como o do presidente do PSOL Ceará, Alexandre Uchoa, e da secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro. Candidato Técio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Eu começo falando, candidato, exatamente sobre essa aparente divisão dentro do PSOL. Durante a sua campanha, a gente não vê nomes importantes do partido, como o deputado estadual Renato Roseno, ou mesmo candidatos a vereador, pedindo votos para o senhor. Queria que o senhor, então, explicasse qual é a razão dessa divisão no PSOL, por que o senhor não conseguiu unificar o partido em torno da sua candidatura, e se o senhor não consegue unificar o seu próprio partido, o PSOL, como conseguiria unir a cidade de Fortaleza em torno do seu projeto? Muito bom dia. Primeiro, bom dia, Ítalo, bom dia ao Jornal o Povo, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Esse debate é um debate complexo, Ítalo, porque o PSOL é um partido que é muito vivo internamente, tem muito debate interno e tem, enfim, por fim, as suas divisões. É um partido sem coronel, sem dono, né? Então, a gente aposta muito no debate político, democrático, como parte da construção do nosso partido. É natural que todo mundo tenha as suas posições, mas não é verdade que o PSOL não está unificado em torno da nossa candidatura. Então, está todo mundo em torno desse momento fazendo campanha. Cada candidatura a de vereador tem a sua estratégia de como conseguir mais votos, de como poder se cacifar. Mas a gente está junto nesse momento, apesar das divisões internas, para fora nós estamos posicionados de forma unitária e unificada em torno da coligação, né, que envolve o PSOL, a Rede e também a UP. Os desafios vão para muito além disso, né? Eu acho que a gente tem essa divisão interna, ela não pauta muito bem quais são as nossas posturas para fora. Enfim, tem pessoas que poderiam estar aparecendo mais. Mas, enfim, aí cada um tem o seu limite pessoal, individual, de como ele se dedica à campanha. Nós estamos aqui para afirmar um projeto popular para a nossa Fortaleza, uma ideia de uma candidatura que afirma um espaço nesse momento onde todas as candidaturas ficam se utilizando das periferias de 2 em 2 anos, aparece nas nossas comunidades de 2 em 2 anos, mas não tem nenhum projeto real, factível, para poder construir e modificar de verdade a nossa Fortaleza. Eu particularmente queria, nesse exato momento, Ítalo, e eu peço licença, inclusive, para você, para a gente debater de fato quais são as ideias para Fortaleza, para além dessas divisões internas que cada partido tem. Então, assim, eu particularmente acho que esse é um debate diminuto, eu acho que não é um debate que o povo de Fortaleza, e inclusive a audiência aqui do povo, quer escutar. Eu acho que a gente está nesse momento, na reta final da campanha, faltando poucos dias para as eleições. Eu tenho propostas, tenho ideias e gostaria de debatê-las aqui junto com vocês. Muito bem. Lembrando que a nossa sabatina discute também aspectos políticos, né, das eleições, não só as propostas. Quem participa dessa sabatina aqui com a gente também é Walter George, diretor de opinião do Grupo Povo. Walter, muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia, o candidato Técio. Bom dia a nossa audiência. Candidato, então, discutindo um pouco os problemas da cidade e as soluções que o senhor apresenta para elas. A gente tem nessa eleição de 2024, eleição municipal,
um fator, digamos assim, mais específico, mais destacado, que é a presença forte do debate sobre segurança pública, que em geral as campanhas para a prefeitura, não, isso é uma questão do governo do estado. Sim. E tal. Parece patente hoje que a prefeitura tem um papel a desempenhar nisso e tem que agir de maneira diferente. As prefeituras, né, nem só de Fortaleza, porque é um problema muito sério. E os candidatos, em geral, têm apontado para um fortalecimento da Guarda Municipal, mais armamento, mais homens, alguns até falando, talvez já não falem mais, já falaram em algum momento em fuzis, essas coisas todas. A linha do senhor tem sido outra, o senhor está propondo mais inteligência ou coisa desse tipo. O senhor acha que isso dá conta do tamanho do problema que a gente tem? O senhor disse que destacou aí que o senhor vindo da periferia, a gente sabe que nas periferias em especial, o problema do crime organizado, das facções, está mais latente. O senhor acha que as pessoas têm condição de esperar que a inteligência comece a fazer efeito para reverter uma situação que é para ontem? Ou seja, sem uma ação ostensiva, sem uma presença mais ostensiva, sem uma reorientação da própria Guarda Municipal, que não me parece que esteja isso previsto no seu plano de governo. Então, como é que o senhor vê esse problema? O que é que se aponta que se não é uma ação ostensiva da prefeitura? Olha, Galta, e todos que estão nos ouvindo aqui no Povo e nos assistindo. Esse debate sobre segurança pública é um debate super complexo. E eu tenho um orgulho nessa campanha que foi, inclusive, a capacidade, mesmo sem muita, até então, expressão eleitoral, mas a capacidade que nós tivemos com essa campanha de pautar o debate sobre segurança pública. Como você bem alertou, no início tinha gente defendendo helicóptero, fuzil, caveirão da Guarda Municipal, de tudo. Isso tudo orientado por pesquisas eleitorais e por marqueteiros de milhões para poder tentar enganar o nosso povo com um debate tão sério. Eu acho que o nosso povo, e eu particularmente, sei bem dessa realidade. Eu sei o que é, por exemplo, um jovem que não consegue acessar um Cuca porque ele mora numa comunidade diferente e o Cuca, às vezes, a região do Cuca é dirigido por uma outra facção, dominado por uma outra facção, e aquele jovem que não tem nada a ver com essa guerra não consegue acessar uma política pública tão importante como o Cuca porque o território é proibido para ele. Eu conheço bem essa realidade. Só que a gente não tem condições de aproveitar esse processo eleitoral para fazer um debate tão despolitizado e tão inconsequente como o que alguns candidatos estão fazendo. Candidatos, inclusive, orientados por uma linha mais de direita ou de extrema direita, ligados ao bolsonarismo, etc. Nós temos que investir num tripé que a gente tem chamado, que é o que é fundamental para essa campanha e para debater de verdade e de forma aprofundada a questão da insegurança pública de Fortaleza. O primeiro ponto desse tripé é inteligência. Nós não vamos combater uma indústria multibilionária, que é a indústria do tráfico, porque isso é uma indústria com bravata, com gogó, ou pregando que a Guarda Municipal seja armada com fuzil e que vai fazer policiamento ostensivo, o que definitivamente nem é o papel constitucional da Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela tem um papel patrimonial, é outra realidade, não é polícia militar. Esse papel de fazer policiamento ostensivo é o papel da polícia militar. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que nós vamos criar na Secretaria de Segurança Pública e Cidadã um setor de inteligência para auxiliar a prefeitura, monitorar esses territórios, mapear esses territórios, entender quais são as áreas mais vulneráveis da nossa cidade, para que a prefeitura, inclusive apontando já o segundo tripé, possa ocupar esses territórios com política pública efetiva e assertiva. O maior PIB do Nordeste, como Fortaleza se apresenta agora nesse cenário, tem que disputar o futuro das nossas crianças, da nossa juventude, ocupando esses territórios com política pública, apostando em profissionalização, apostando na cultura, apostando no acesso à tecnologia. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte: não tem como o prefeito que nós temos agora, fugir da responsabilidade e dizer que a questão da segurança pública nada tem a ver com ele. O prefeito tem que assumir o papel de liderança e nós temos que ter um prefeito que tenha capacidade política de chamar o governo do estado, o governo federal, para debater de forma cooperada uma estratégia política de ocupação desses territórios e de mudança desses dados de Fortaleza. Nós precisamos de uma política de estado para Fortaleza. Fortaleza virou uma das rotas do tráfico internacional e a gente não vai combater isso com bravata. Não é uma questão de coragem. Eu preciso de coragem para... Não é isso, gente. Nós estamos precisando de inteligência, política pública assertiva e política cooperada entre os entes federativos para poder ter uma política de Estado,
para mudar essa realidade de Fortaleza, esse é o caminho. E muito me orgulha, inclusive, neste exato momento, estar pautando esse debate. Hoje você vê no debate, de forma muito presente, se vai debater segurança a partir de inteligência, se debater segurança a partir de política pública, coisa que a gente não via no início dessa campanha. Agora destaque, candidato, que as campanhas ditas progressistas, por exemplo, a campanha do PT, tem falado também numa ação mais ostensiva da Guarda Municipal. Pelotões regionais. Pelotões. Bem, tudo bem. Aí é o papel. Vocês têm que questionar o Evandro. Eu, particularmente, não acho que isso vai resolver. Assim, eu acho que isso tem muito a ver com o debate, com a pesquisa, como o eleitorado de Fortaleza está vendo. Olha, pois não é só uma questão do bolsonarismo que Não, sim, tudo bem, mas olha, isso é uma tendência que está se dominando no território brasileiro nos últimos anos. Eu, particularmente, acho um erro. E no nosso programa a gente não aposta nisso, porque a gente sabe que não vai resolver. A gente pode, olha, há um tempo atrás tinha a ronda do quarteirão da Polícia Militar, e aí a gente vê as coisas se agravando. Não é isso que resolve. No nosso ponto de vista, isso é uma política de curto, médio e talvez até de longo prazo. Não existe bala de prata, não existe saída fácil para esse problema. E aí, a gente está vivendo essa realidade hoje, apostando nessa política de encarceramento em massa, de criminalização da juventude das periferias, enfim, e não está resolvendo o problema. Nós precisamos apostar em inteligência, disputar o futuro dessa juventude com política pública assertiva e ter um prefeito que tenha a capacidade de fazer uma política cooperada entre o Estado e a União. Candidato, queria continuar falando um pouco sobre a sua candidatura, até para a gente entender um pouco a atual situação da esquerda aqui em Fortaleza. Isso tem influência sobre as eleições. Apesar de ter sido a primeira candidatura oficializada, o senhor, digamos que demorou um pouco para colocar o bloco na rua, digamos assim, né? O seu comitê de campanha foi o último não, demorou quase um mês para ser inaugurado. 22 dias. 22 dias. Os atos de campanha ali não são em um número muito grande, não mobilizam muitas pessoas, pelo menos a partir daqueles que a gente cobriu, das imagens que a gente recebeu. A que o senhor atribui isso? É, inclusive, uma realidade muito diferente de outras candidaturas do PSOL aqui em Fortaleza. O senhor acredita que o fato do partido estar integrando o governo Elmano, que por sua vez apoia Evandro, pode ser um fator que diminua o impacto e a força da sua partido apoia o Evandro? Candidatura? O governo. O governo Elmano apoia Evandro. Tá. E o pessoal faz parte desse governo. O senhor acredita que isso... Estado. Governo do Estado, sim, claro. Sim. O senhor acha que isso é um fator que atrapalha a sua candidatura? E, enfim, seria uma explicação para esses números das pesquisas que a gente viu agora? Não, acho que não, Ítalo. Acho que nós temos um problema que é de parâmetro, né? Por exemplo, o jornal O Povo, inclusive, fez uma cobertura falando da nossa campanha, pelo fato da nossa campanha receber R$700 mil do Fundo Eleitoral Nacional do PSOL. Só que nós temos em Fortaleza uma realidade que aponta uma das campanhas mais caras do Brasil. O José Sarto, só do PDT, de forma direta, recebeu R$15 milhões. O Evandro recebeu... O André recebeu 10 milhões e meio, o Wagner quase 10 milhões, o Evandro, não sei se está na casa dos 3 ou 4 milhões que recebeu do PT, fora o que ele recebeu do PSD. São campanhas multimilionárias que não deixam espaço nenhuma para uma lógica de campanha que está cada vez mais despolitizada e que jogam as campanhas pequenas, mas que têm boas ideias, que têm boa militância, que têm boa história, na margem. A gente não consegue ocupar os espaços. Então, assim, você tem uma lógica, e no PSOL a gente tem uma tradição de não pagar militância, a nossa militância é voluntária, a nossa militância, se você for olhar... Olha esse aspecto, e eu acho que é o papel do jornalismo do Povo olhar o aspecto mais crítico da campanha, mas se você for olhar para a nossa campanha do aspecto mais positivo, é uma campanha feita por jovens. É a juventude, uma nova geração que está se formando na política e que tem esperança de uma política ou outra ocupando a nossa campanha, porque sabe que a nossa campanha é pautada pelas ideias e não pautada por essa lógica multimilionária das campanhas. É muito fácil. Gente, olha, a coisa mais fácil do mundo é fazer um evento com dinheiro e lotar esse evento, botar uma rua, fazer uma caminhada com 10 mil pessoas. Você ter dinheiro para pagar todo mundo, você faz. Isso não é uma coisa que apetece ao PSOL, a gente nunca fez isso. As campanhas, pelo menos a campanha que eu estou vendo na rua do PSOL, é a média do que a gente sempre fez na nossa candidatura. Da história, o Renato Roseno, que foi o melhor cenário que nós tivemos em 2012, há mais de 10 anos atrás. Em 2012, que o Renato teve 11,8% dos votos de Fortaleza, a gente fazia caminhadas com 100 pessoas no meio da rua, 50 pessoas. Às vezes era só eu e o Renato no meio da rua. Eu coordenei a campanha do Renato de 2012, eu era coordenador de agenda do Renato de 2012. Cansei de ir para atividades que é eu e o Renato fazendo, no carro, eu e ele dirigindo, eu no carro dele, fazendo agenda sozinhos. Isso é o comum de uma campanha que não é financiada, que não tem apoios multimilionários
e que se pauta a sua campanha baseada nas ideias. Agora independente desse resultado que o Ítalo apontou nas urnas, desmobilização, enfim, o senhor acha que a candidatura do senhor, com o perfil que tem, como você apontou aí, um candidato negro, que vem da periferia e tudo, é um ajuste de rota no próprio caminho do partido, que é um partido muito ligado à academia, muito de classe média, coisa desse tipo? Olha, O senhor faz essa crítica interna, por exemplo, do partido? Sim, olha, e não é à toa que, às vezes, para alguns é difícil apostar nesse caminho. Inclusive dentro do partido. Lógico. O pessoal passou anos apostando em um perfil de candidatura. De repente, tem um outro perfil de candidatura. Uma candidatura que aponta um programa popular, uma candidatura que aponta um outro perfil, que tem um candidato com outro tipo de história. Isso nem sempre internamente vai repercutir positivamente. Tem diferenças e que bom que tenham. Em nenhum outro lugar nós teríamos em condições, inclusive, de viabilizar uma candidatura como a nossa. O PSOL, inclusive, é um partido que merece muito respeito e muito nos honra, inclusive, porque é um partido que possibilita essas mudanças. Nós estamos apostando num novo eleitorado, nós estamos apostando num novo perfil de candidato. E, bem, às vezes gera estranhamento interno, mas, para fora, eu tenho percebido uma boa aceitação. Nos debates que eu tenho participado, inclusive os debates do Povo aqui que eu tenho participado, eu tenho tido uma boa aceitação, tenho tido um bom resultado, repercutiu bem. E tem muita gente que fala assim, olha, eu gostaria muito de votar em você. Inclusive quero dirigir esse recado a vocês também que estão nos assistindo. Tem muita gente que diz que gostaria de votar em mim porque acredita nas nossas ideias, só que está pressionado por essa lógica do voto útil. Enfim, vai haver segundo turno em Fortaleza. E havendo segundo turno em Fortaleza, o momento agora é de apostar naquelas candidaturas que você acredita, nas ideias que você acredita. Então, assim, eu estou muito orgulhoso dessa campanha. Sei que boa parte, a maioria do pessoal está orgulhosa dessa campanha. Tem diferenças internas, tem divergências internas, mas isso não pauta mais a nossa campanha desde o processo das prévias, entendeu? Tipo, lá atrás, coisa de 4, 5 meses atrás. A gente entrou nessa campanha, estamos fazendo a nossa campanha e estamos aqui apresentando nossa plataforma política, nossas ideias, inclusive debatido amplamente dentro de todo o pessoal. Todo o pessoal ajudou a construir o programa de governo, todo o pessoal está fazendo essa campanha. Enfim, gente, essa é a realidade que nós temos hoje. Esse voto útil que o senhor fala, né, desse movimento que existe aqui em Fortaleza, pelo que a gente entende... No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, mas aqui em Fortaleza seria em prol de Evandro Leitão. Eu queria que o senhor, então, agora demarcasse... Sendo que São Paulo se tenta fazer para favorecer a candidatura do PSOL, né? Sim, exatamente. Sim. É um cenário oposto. A tática natural de toda a campanha eleitoral. Então, eu queria que o senhor aproveitasse esse momento para demarcar aqui a diferença entre a sua candidatura e a de Evandro Leitão, exatamente para que o eleitor entenda, né, por que votar no senhor e não nele. Eu acho que nós temos hoje, no nosso programa de governo, uma coisa central. Nós estamos apostando num governo com participação popular e governança popular. No nosso programa de governo, a gente vai criar conselhos comunitários regionais para fiscalizar o trabalho da regional. Além disso, nós vamos criar um aplicativo municipal para poder as pessoas terem a capacidade e o poder de criar leis e de vetar leis. Para além disso, nós estamos criando também um orçamento popular impositivo, que vai garantir de 6 a 7% dentro de cada área da nossa cidade, da administração pública, de 6 a 7% na área da saúde, da educação, etc., que vai ser determinado pelo nosso povo, para onde esse dinheiro vai e como ele vai ser gasto. Então, você ter um governo, ter como princípio participação popular é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, nós estamos propondo nessa campanha, primeiro, transparência das filas públicas de acesso à saúde. As pessoas passam de 6, 7 meses, às vezes um ano, para conseguir uma consulta. Esse é um compromisso da nossa saúde. Vamos deixar essas filas transparentes, vamos trabalhar para zerar elas. O segundo ponto, nós vamos desmontar o esquema das OS. Nós temos, assim, um conjunto de ideias que eu acho que o Evandro não está defendendo. Acho não, tenho certeza, o Evandro não está defendendo. Então, assim, se você quer uma cidade que tenha capacidade de fazer esse debate, nós estamos aqui apresentando a nossa candidatura. Nós estamos apostando num debate sobre segurança que seja mais consequente, que aposte em inteligência, política cooperada, ocupação de territórios. O Evandro não está defendendo isso. Nós estamos, são várias diferenças. E a mais importante, talvez mais fundamental de todas elas, eu sou Lion e o Evandro é Ceará. Então, nós temos muitas diferenças aí. Candidato, agora, outro ponto que tem sido muito discutido nessa campanha, e os candidatos da oposição, talvez o senhor seja o único que não está prometendo como medida zero acabar a taxa do lixo. A ideia do senhor eleito seria manter a taxa do lixo? O senhor tem
que uso é que seria feito dela e por que ela seria importante. Claro que até pelo perfil da sua vez, o pessoal queria uma política nessa área ambiental mais agressiva. Então, a taxa do lixo, o senhor já analisou para saber a necessidade dela, porque os outros candidatos já disseram, todos eles, que dá, inclusive, para abrir mão. É uma receita que a prefeitura não precisaria dela para fazer tudo o que precisa ser feito numa área ambiental que a gente sabe que é hoje uma das Sem dúvida. mais importantes, né? Inclusive para o município. Não, só para deixar claro para você e para todo mundo que está nos assistindo, assim, nosso compromisso é acabar com a taxa do lixo, porque ela é uma taxa absurda e abusiva, além de tudo. E ela é desnecessária. A lei, e o Sarto coloca muito isso, a lei coloca o seguinte, que todo município precisa prever saúde fiscal e financeira para garantir uma política efetiva de tratamento dos seus resíduos sólidos e orgânicos. Fortaleza já tinha isso, já estava previsto isso, já tinha isso assegurado. Já tem receita para isso? Já tinha receita. Não, passamos anos. Olha, lembrem, vocês aqui do Jornal Povo têm memória disso. O Juraci tentou implementar essa taxa do lixo há não sei quantos anos atrás e não conseguiu implementar, né? Teve uma grande pressão popular e não conseguiu implementar. Lembrando, nós estamos falando de mais de 200 milhões que já foram arrecadados com essa taxa. Exato, então, mas aí é um dinheiro qualquer, né? Não, mas aí é o ponto que eu vou chegar. Olha só, além do debate fácil, que todo candidato, assim, porque tem candidato que está prometendo isso, eu vou ver como é que eles vão implementar isso ganhando as eleições, né? Vamos ver como é que vai ser implementado. Mas além de fazer o debate sobre acabar com a taxa do lixo, eu acho que nós perdemos a oportunidade de fazer um debate para revolucionar o nosso tratamento dos resíduos sólidos e orgânicos de Fortaleza. É esse o debate que a gente está pautando. Veja, o Sarto está arrecadando já nesse ano, somado os 2 anos da taxa do lixo, quase 200 milhões de reais arrecadados. E sabe qual é o problema? É que o povo de Fortaleza olha para a cidade e vê a cidade suja. No debate aqui do Povo, inclusive, vocês fizeram uma matéria, né? O Jornal Povo fez uma matéria, um estudo super sério, identificando 1.200 pontos de lixo em Fortaleza. E aí o Sarto foi se defender dessa matéria aqui no debate do Povo. E o que foi? Ele disse, não é verdade que são 1.200 pontos de lixo, são só 900. Então assim, entre 900 e 1.200 é muito ponto de lixo em Fortaleza. Para uma cidade que além de gastar o que se gasta do tesouro com o lixo, ainda arrecada 200 milhões com a taxa do lixo, era para a gente estar fazendo um outro debate. Olha só. Cadê um debate sério que nós temos, por exemplo, sobre o tratamento dos nossos resíduos orgânicos? Não tem nenhuma possibilidade, não tem nenhum debate feito, por exemplo, para a gente aproveitar os nossos resíduos orgânicos para criar compostagem. Apostar, por exemplo, numa política de criação dos quintais produtivos e culturais, dos quintais produtivos. A gente poderia, inclusive, aproveitar essa política nossa para gerar receita para o município. Resíduo orgânico que vira compostagem, a gente podia, inclusive, trabalhar para a agricultura urbana, agricultura familiar do interior do estado. Nós não temos nenhum debate sério feito, por exemplo, do tratamento do nosso resíduo sólido na perspectiva de reciclagem. Nós não temos nenhuma política de coleta seletiva na nossa cidade. Olha só, se nós estivéssemos aproveitando esse debate da taxa do lixo, ou essa taxa e o que ela arrecada, para poder revolucionar como nossa Fortaleza trata o seu resíduo sólido, trabalhando fazendo uma campanha de educação, onde a gente trabalha a perspectiva da coleta seletiva para aproveitar parte considerável do nosso lixo, para trabalhar com reciclagem, dando dignidade, inclusive, a quem coleta esse lixo, apresentando uma outra possibilidade que a gente poderia, inclusive, gerar receita para o município. Veja só, parte do nosso resíduo orgânico ou sólido que pode ser reciclado está sendo aproveitado por alguém e não é pelo município. Então, assim, a gente perdeu uma oportunidade de fazer um debate mais complexo e mais sério sobre isso. Então, eu acho que, além de revogar a taxa do lixo, era muito importante a gente também aproveitar esse momento para poder fazer um debate mais sério e mais, inclusive, conectado com esse debate sobre o meio ambiente que a gente está fazendo hoje no Brasil e no mundo, de como aproveitar os nossos resíduos, tanto sólidos como orgânicos, que dava, inclusive, para ser reaproveitado e para poder gerar, inclusive, receita para o nosso município, coisa que a gente não vê hoje. Queria voltar a falar sobre aquela sua proposta de 7%, 6 a 7% do orçamento para ser decidido pela população, né? Via orçamento participativo. Orçamento popular impositivo, é isso que a gente chama. Orçamento popular impositivo, muito bem. A gente sabe que boa parte desse orçamento é comprometido para a manutenção da máquina, né? Para pagar a folha de servidores. Além disso, os próprios vereadores, eles, né, anseiam por uma fatia muito importante desse orçamento por meio das emendas. Como é que o senhor vai conseguir convencer aí um parlamento que deve, na sua maioria, né, se o senhor for eleito, ser de uma outra ala política, outra ala ideológica,
a seguir essa sua estratégia, se de fato ela seria possível de ser implementada. Ítalo, se a gente ganhar essas eleições, a gente vai ganhar essas eleições a partir de um processo de movimento popular muito grande, né? As pessoas estão ansiando por participação popular. Isso eu tenho falado para todo mundo, assim, eu tenho conversado com todo mundo fala isso. As pessoas reclamam. E não basta só as pessoas reclamar. Todo mundo que está aqui, vocês que são da imprensa, que cobre a política cotidianamente, nós que fazemos política, a gente não pode se acostumar a uma lógica de democracia onde as pessoas só são acionadas para participar das eleições de 2 em 2 anos, apertam alguns números ali na urna e vão para casa. As pessoas precisam participar e ajudar a governar a cidade junto com aqueles que foram eleitos. Então, assim, a Câmara Municipal, por óbvio, ela vai ser chamada para construir esse processo juntos. Não acho que nenhum vereador... Olha, eu conheço bem vereador. Nenhum vereador vai se negar a fazer um processo amplo de participação popular, acionar suas bases, inclusive, para pautar para onde vai aquele orçamento, para pautar onde... Porque isso vai ser um processo democrático, entendeu? Respeitando o voto que, inclusive, foi dado para a Câmara Municipal. Então, assim, as pessoas vão conseguir participar desse processo. Eu consigo ver isso, inclusive... Olha, a primeira vez que eu fui eleito alguma coisa... foi para delegado do Orçamento Participativo. Lá na Grande Portugal, na escola Creuza do Carmo Rocha, houve uma assembleia do Orçamento Popular, do Orçamento Participativo, e eu lembro que eu fui eleito delegado naquele orçamento para defender um projeto que a nossa comunidade tinha, né? E dali eu virei conselheiro do Orçamento Participativo. Virou realidade? Conseguiu executar? Não. Por quê? Porque nós tínhamos um orçamento super diminuto, super limitado. Se eu não me engano, naquele período o orçamento participativo estava faltando 1% do orçamento da nossa cidade, o que era muito pouco. Então, por isso que a gente está usando um pouco mais e achou essa saída de distribuir o orçamento dentro de cada área. Então, dentro de cada área, para além do que já está previsto para administrar, para folha pública, etc., para investimento e tal, você vai ter ali um pequeno percentual de 7% distribuído nos 4 anos, onde as pessoas no primeiro ano de governo vai conseguir determinar junto do PPA, que é o plano plurianual que a gente tem que fazer todo início de gestão, e as pessoas vão poder determinar para onde aqueles 7% que a gente está destinando para aquela área vai ser gasto. As pessoas vão poder determinar, olha, a gente acha que tem que ter mais concurso público. As pessoas podem determinar que a gente precisa de construir, na área da saúde, construir mais posto de saúde numa área que não tem posto de saúde. As pessoas vão poder determinar isso. Isso é participativo, isso é democrático e é garantido por lei, inclusive. 9h09, quase a reta final aqui da nossa sabatina. Queria trazer só mais um ponto, candidato, do seu plano de governo. O senhor promete paridade de gênero e racial num eventual secretariado seu. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, então. No secretariado, né? Em cargos de segundo, primeiro e segundo escalões também. Na sua avaliação, de que forma isso poderia ajudar a melhorar a qualidade do serviço público aqui da capital? Olha só, acho que essa, inclusive, é mais uma diferença apontada que a gente tem para as outras candidaturas. Nós muito nos orgulhamos disso, assim. Nós estamos apresentando para a cidade porque esse debate ele é atual e ele precisa ser posto em prática. Então, assim, você tem um governo municipal como o de Fortaleza, com paridade de gênero, me parece uma coisa mínima. Então, assim, garantir paridade de gênero e garantir paridade racial. Nós hoje em Fortaleza temos aproximadamente de 63% a 74% da população de Fortaleza autodeclarada parda ou preta, né? Negra, no caso. E você tem em Fortaleza 54% da composição da nossa cidade composta por mulheres, a maioria de mulheres. Só que isso às vezes não se reflete na hora de dividir o poder, né? A gente tem uma participação muito diminuta de mulheres e de negros na Câmara Municipal e nós temos uma participação muito diminuta de mulheres e de negros na gestão. Saiu uma foto da reunião do secretariado do Sarta há um tempo atrás. Acho que um pouco antes de começar a campanha, eu acho que não sei se era antes dos secretários serem liberados para serem candidatos a vereador. Mas era uma foto que, sinceramente, era uma foto só de homens e todos homens brancos, ocupando o poder municipal. Quando a realidade do nosso povo expressa no meio da rua é outra. Nosso povo é de maioria negra, pardas e pretos, e de maioria de mulheres. E aí você vai olhar para o poder público municipal e você vê no poder público municipal homens brancos. Só. Não é que eu estou dizendo que a gente vai botar os homens brancos para fora, mas só. Isso não expressa a diversidade de Fortaleza. Então, eu aposto nisso como uma política assertiva que a gente tem condições de modificar nossa Fortaleza. Na nossa gestão, as mulheres terão protagonismo e a negritude também. E eu acho que isso é o básico que a gente tem que garantir nesse novo tempo histórico. Dá tempo para uma perguntinha e resposta rápida. Nós temos a eleição domingo, temos um segundo turno projetado. O Ítalo deu uma passada pelas pesquisas aí. Tem certeza que está projetado? Parece bem confuso esse e a gente mostrou 4 blocos como possibilidade real hoje de
irem para o segundo turno. Dessas quatro candidaturas, quais as que o pessoal descarta qualquer tipo de apoio para o segundo turno? André Fernandes, sem titubear. O capitão Wagner, então, poderia... Não, é assim, tipo... É difícil, assim, nós também não teríamos condições de apoiar o capitão Wagner. Mas veja, o André Fernandes, sem dúvida nenhuma, o candidato que é apoiado pelo Bolsonaro, que expressa as ideias do bolsonarismo orgânico em Fortaleza. Um deputado federal, olha só, inclusive, o André Fernandes, enquanto candidato, está muito diferente do André Fernandes deputado. Então, qualquer candidato que for contra o André Fernandes em segundo turno tem apoio imediato do partido. É difícil hoje a gente afirmar isso com tanta ênfase, né? Porque, assim, eu não sei, esse cenário do segundo turno me parece muito embolado, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Veja, tem debate ainda para acontecer, amanhã tem debate, o último debate vai acontecer, debates esses que podem definir muita coisa. Então, assim, eu acho que está precipitado ainda. Pode dar, inclusive, o André Fernandes contra o capitão Wagner, né? Que seria... É um cenário talvez o mais improvável, mas é um cenário previsto. Então, assim, você tem debate para acontecer. Os últimos dias de campanha são os dias onde as pessoas definem os seus votos, tem muita gente ainda indecisa. Nós estamos na campanha ainda, então, assim, é difícil a gente debater agora qual seria o cenário para o segundo turno. Mas uma coisa eu consigo bater com muita clareza, assim, apoio ao André Fernandes, nenhum, nunca. Candidato, vou agora, para finalizar, fazer a pergunta que eu estou fazendo a todos os candidatos à prefeitura. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai comandar Fortaleza no aniversário de 3 séculos, de 300 anos, 13 de abril de 2026. Que presente o senhor já se comprometeria a dar à cidade? Eu falo não de uma coisa genérica, uma cidade melhor, uma cidade mais limpa. Não, um presente realmente concreto para a cidade, caso o senhor seja eleito, no dia 13 de abril de 2026. Olha, assim, nós precisamos de uma cidade que tenha participação popular, uma cidade onde as pessoas tenham direito à saúde de forma universal, não do jeito que elas estão passando, sendo humilhadas nessas filas. Nós precisamos de crianças ocupando as creches, não só com 33,8% das crianças ocupando, abaixo da média nacional. Nós precisamos de uma cidade segura, nós precisamos fundamentalmente de uma cidade que seja conectada com o seu meio ambiente. Se nesses 300 anos Fortaleza conseguir entregar isso para a sua própria população e para nós mesmos, nós seremos uma referência nacional. E eu acho que a partir disso a gente vai conseguir pautar um outro século muito melhor para a nossa cidade e para a população que nela vive. Muito bem, muito obrigado, candidato, pela participação aqui na nossa sabatina. Walter também, muito obrigado. Boa sorte aí, Técio, na reta final dessa campanha. Vou só